do Mestre Jesus em nossa mente, de braços abertos, nos acolhendo, nos amparando, nos fortalecendo, nos auxiliando, nos dando as condições necessárias para que a gente continue a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Então pedimos a Deus, a Jesus, porque somos também tão necessitados, pedimos por nós, pedimos pelos nossos entes queridos, familiares, amigos, pessoas que queremos bem, pedimos em benefício também dos nossos desafetos, para que sejam amparados, acolhidos, abençoados. Pedimos em benefício dos trabalhadores desta casa, esses que já estão nos seus ofícios, né, nos seus trabalhos já da noite. Pedimos em benefício daqueles que nesta noite não puderam comparecer. Pedimos também para que Deus coloque seus emissários de apoio para aqueles que estão em tratamento na casa, mas que nesta noite não puderam comparecer, não puderam estar conosco. Então, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, iniciamos a reunião da noite, rogando que os benefícios dessa prece cheguem a todos os corações de todos os nossos irmãos aflitos, sejam encarnados ou desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, de amor e bondade, cairmos às tentações dos maus espíritos e do mundo, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós estamos... não acende? É assim mesmo? A rodinha não acende? Não é assim, então tá. Então tá ótimo. Porque eu também não entendo, então tá tudo bem. Meu nome é Patrícia, hoje eu estou substituindo uma colega que precisou se ausentar, ela falaria sobre caridade, então eu vou falar mais ou menos, vou falar sobre virtude, em especial a caridade, como se fosse uma introdução, e depois quando for o momento dela fazer a palestra, ela vai fazer de acordo com o tema dela. Então, o que eu trouxe? Pensando na caridade como uma virtude, e nós vamos falar a respeito do que consta no Livro dos Espíritos, né? Uma das obras básicas da codificação, né, de Kardec. Nós vamos falar da questão 886, mas aí nós vamos entrar num capítulo que fala especificamente de virtudes. E aí nós temos uma questão em especial que vai falar que a principal virtude nossa, que nós enquanto espíritas, enquanto cristãos, é importante que nós desenvolvamos é justamente a caridade, né? E nós vamos entender por quê. Então eu trouxe o Livro dos Espíritos para embasar, né, qual seria essa virtude, trouxe o livrinho Justiça Divina, que é um entendimento do Espírito Emmanuel a respeito da obra O Céu e o Inferno, que é uma outra parte da obra de Kardec, e o último capítulo do livrinho Agenda Cristã, de André Luiz, que é uma mensagem importante que a gente vai compreender o porquê da importância da caridade. E não é só da caridade no sentido de auxiliar o próximo, é a caridade no entendimento do amor em ação. E amor em ação, a gente não deve ter apenas com o próximo, amor em ação a gente deve ter conosco, né, também, além de nós, todos que estão no nosso entorno, todos aqueles que nós convivemos. Quem dera fosse fácil, né? Aí nós não teríamos tantos desafetos, tantos desafios, pessoas que nós consideramos difíceis de conviver, difíceis de lidar, apesar de que às vezes eu penso que só eu tenho, que ninguém mais tem, né? Que a dificuldade está só comigo. Porque a gente olha muitas vezes, né, em especial redes sociais, ou quando nós estamos em sociedade nas ruas, dificilmente, né, a gente vê pessoas em conflito. Apesar de que em Paranavaí, ultimamente, né, até no Jardim IP, as pessoas estão em conflito em plena rua, né? Não sei se vocês viram, mas aquele Paranavaí 1000 graus sempre mostra alguma coisa. Mas dificilmente a gente se mostra de verdade, né? Geralmente a gente se mostra de verdade no ambiente doméstico, né? No convívio familiar, que é onde a gente chega em casa e tira todas as máscaras, né? E aí a gente veste aquela camisetinha nossa surrada, né? Aquele chinelinho, e aí a gente é quem a gente é de verdade, né? E ali estão os verdadeiros conflitos, desafios, tudo aquilo que a gente precisa colocar em prática, que a gente consegue com os desconhecidos. Sim ou não? A gente consegue sorrir para as pessoas que a gente não conhece, às vezes, né? Tá andando na rua, a pessoa esbarra, fala alguma coisa, ai, desculpa, você fala, ai, não foi nada. Vai alguém de casa passar e esbarrar e dar um tropeção, você já risca a faca no chão, né?
Então, isso é próprio nosso, né, do ser humano, e não deveria ser, né? Não deveria ser. Lembram de uma novela, e eu não vou me lembrar de qual que era, mas acho que era de um povo cigano, que as mulheres se arrumavam para ficar dentro de casa? Maquiada, cabelo, joia, punha tudo do bom e do melhor para estar em casa, com aqueles do convívio. E quando saía, se cobriam. Por quê? Porque, né, assim, tá, Patrícia, é outra cultura, sim. Mas, assim, por que a gente dá o melhor para os desconhecidos? Por que nós não damos o melhor para os que estão conosco? É uma questão aí para a gente pensar, né? E não estou falando que é fácil, que eu consigo, tá? Mas é uma questão para nós pensarmos. Por que eu trouxe o livrinho Justiça Divina? Por que eu trouxe uma página dele? Porque esse livrinho, como eu disse, ele faz o entendimento da obra O Céu e o Inferno. E na primeira parte desse livro, O Céu e o Inferno, que é uma obra assim como o Livro dos Espíritos, né, de estudo, da codificação, tem o capítulo 7, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens, né, que estão bem explicadinhos, e o 10º foi motivo de estudo de uma página, e Emmanuel traz, e é justamente a que nós vamos estudar. E é interessante porque vai falar dos caídos. Então, quem são os caídos? Os caídos somos nós. Esses que a gente dá do bom e do melhor de nós para os desconhecidos, porque a gente quer passar uma imagem de boa pessoa de bem, né? Não é assim? Hoje é assim, a pessoa de bem, cidadão de bem, né? A gente se refere, né? Quem é do bem, então vai separar o joio do trigo e tal. Então aquela pessoa que pensa diferente de mim, ela não é do bem, ela é do mal. Por quê? Porque ela pensa diferente. Olha onde nós chegamos, né? E então eu quero mostrar o meu lado bom, o meu lado bonito, educado, polido. E em casa é diferente. E às vezes nós caímos, né, em determinados convívios. E vamos entender aqui o que deixa eu ver quem que é, Emmanuel nos fala. Então, o capítulo 9, o título é justamente esse, Caídos. E ele é fruto de uma reunião pública do dia 17 de fevereiro de 1961. É uma reflexão a respeito da primeira parte do capítulo 7, item 10 do livro O Céu e o Inferno. Emmanuel diz assim: aproxima-te dos caídos para ajudar. Aproxima-te dos caídos para ajudar. Quem são os caídos? É a pessoa que caiu no chão? É um pedinte, um miserável que está na calçada pedindo esmola, está caído, está machucado, não pode andar? Esses são os caídos? Ou seriam os caídos na questão moral, na questão emocional, na questão espiritual? Ele diz assim: não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada em decúbito, deitados, vitimados de inanição ou de desalento. Não são esses únicos. Aponta, direciona suas lentes, né, as lentes do espírito, e surpreenderás os que permanecem prostrados, abatidos, debilitados, embora garantam o corpo em condição vertical à maneira de torre inútil. Presta atenção, são pessoas que convivem conosco, que andam, que estão na posição vertical, que estão em pé, andando para lá e para cá, trabalhando conosco, convivendo, e nós não sabemos a história. Não sabemos por que são caídos. Quem são essas pessoas? Se nós ajustarmos as lentes do espírito, a gente vai conseguir enxergar, né? São pessoas que estão em pé de maneira, como se fosse uma torre inútil, vivendo para quê? Talvez sem propósito, né? Sem saber o que estão fazendo com a própria vida. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Aos que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os atiraria com força nas trevas, aos que caíram em resistentes cadeias duras, né, rijas, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Emmanuel é quase um poeta aqui, né? Aos que caíram auxiliando, por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia.
Muitas vezes, né, para a gente fazer a caridade verdadeira, para auxiliar verdadeiramente, nós precisamos renunciar a alguma coisa. Porque é comum a gente falar muitas vezes, né, em direitos e deveres, mas ouve-se muito mais pessoas reivindicando os seus direitos do que compreendendo que tem deveres, que tem a contrapartida, não é? Então eu quero receber, mas eu estou disposta a dar o quê? Né? Esse é um peso, é uma balança para ter equilíbrio. O que eu estou oferecendo para receber algo em troca? Ah, Patrícia, é sempre uma troca? Com a natureza com o universo Mas eu não estou falando de interesses pessoais, não estou falando do lado ruim, mas eu estou falando de uma forma geral, para convivermos. A gente doa e recebe algo em troca, né? É dessa forma que acontece. Mas tem que ter equilíbrio e tem que saber como fazer. Aos que caíram por devotamento, a dignidade, transformando a justiça em espada de intolerância. Aos que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Eu falei, né, no começo, pessoas de bem, e a gente se enquadra, a gente se coloca no pacotinho de pessoas de bem, né, sem compreender quem fomos lá atrás, porque pelo véu do esquecimento nós não nos lembramos quando reencarnamos, e por acharmos que somos melhores que os outros, por mais que estejamos no mesmo mundo de expiações e provas, a gente acredita que está melhor. Né? Eu sou melhor que fulano, estou um degrauzinho acima. Quem falou? Está todo mundo aqui, no mesmo mundo, né? Passando dificuldades, desafios, enfrentando as mesmas coisas, não necessariamente, mas passando até mesmo por vicissitudes, né? Que as pessoas falam que é má sorte, reveses, mas assim, são circunstâncias que acontecem que eu não contava com aquilo. Às vezes eu acabo de conseguir um ingresso num emprego, num cargo novo que vai me gerar uma renda melhor e tudo, e dali 6 meses acontece alguma coisa que aquilo sai completamente fora do que foi planejado. São as vicissitudes, né? Uma doença, né? Alguém doente na família, ou acontece um corte inesperado na empresa, muda uma porção de coisas, né? Sistema econômico, e aí? É que a gente não tem a nossa existência aqui, pelo menos no Brasil, não é de guerra, mas e nos outros países? A gente planeja a vida, e aí? E não sai como nós planejamos, né? Então tem tudo isso. E a gente se sente, né, orgulhoso e melhor do que os outros, e na verdade não somos. Aos que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos a própria senda, no próprio caminho, as más escolhas, e essas más escolhas não necessariamente sabendo o que está fazendo. Na maioria das vezes, as nossas escolhas equivocadas são por ignorância. Nós escolhemos traçar caminhos acreditando que aquele vai ser melhor. Dificilmente, né, a não ser que seja um espírito muito resistente, muito endurecido, mas dificilmente nós escolhemos caminhos que vão nos levar a algo para nos prejudicar. A gente faz isso? Não, a gente quer sempre o melhor para nós, né? E aí se sai alguma coisa errada. Eu esbravejo, brigo com todo mundo, porque eu pensei que era para sair uma coisa, dar uma coisa certa. E às vezes a gente faz escolhas, muitas vezes por ignorância, por não planejar, por não imaginar que lá na frente pode não dar certo, né? E aí a gente acaba caindo. Aos que caíram nas grades do ódio por esquecerem que o perdão é sustento da vida. E há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, né, da exploração, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Quantos ficam apegados aos bens materiais? Nós já falamos aqui, se eu não estou enganada, eu já fiz uma palestra falando que o espírito, que ele é apegado aos bens materiais, quando ele desencarna, ele vai para onde? Quem lembra? Onde ele fica? Apegado aos bens, né? Que ele tinha aqui. Então ele não é levado ao plano espiritual. E assim é para com todos os vícios, certo? Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Não lhes agraves, assim, o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Então, quando nós vemos, aí está a indulgência, né? Isso chama-se indulgência.
Quando nós encontramos pessoas que nós reconhecemos que são pessoas caídas, nós também somos, mas talvez a gente esteja numa condição de autoconhecimento e de reconhecimento dos nossos erros melhor do que aqueles que a gente vê que ainda continua caindo e cai de novo por teimosia, por ignorância ou porque não quer se conhecer, não quer fazer diferente, não está disposto a mudar. Então aí que entra a questão da compaixão, da indulgência. O que é indulgência? Indulgência é o contrário da fofoca. Você vê a dificuldade do outro, você vê o defeito e não comenta, silencia. Tá? Então é ser indulgente. Ter compaixão, estender a mão para o irmão caído. Ah, Patrícia, eu tenho que pegar na mão, tenho que fazer alguma coisa? Não necessariamente se a gente não tem condições. O que eu posso fazer? Uma prece, eu posso encaminhar para um serviço social, eu posso encaminhar para alguma coisa que possa auxiliá-lo se a pessoa quiser, né? Se esse cidadão quiser. Todos somos viajores nas trilhas da Terra planeta, ou seja, todos nós estamos aqui. Então, não somos todos santos, não somos todos anjos, tem pessoas melhores, piores, em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Né? Tem aquelas pessoas que se deram super bem no estudo, estão, né, com a vida profissional belezinha, mas e a questão emocional? E a questão de convivência? E na questão familiar? Às vezes não conversa com o pai, às vezes está sem falar com o irmão, né? Às vezes não lida bem com o sogro, com sogra. Então tem também os desafios, as dificuldades. Às vezes a gente está super bem no ambiente familiar, mas é uma pessoa que não consegue um emprego, não consegue ficar fixo num lugar. Né? E às vezes a pessoa está com tudo isso super bem, mas tem uma saúde extremamente frágil. E aí? Então, assim, cada um tem, né, o seu momento, tem onde sabe, né, onde o sapato aperta, quais são os seus desafios e aquilo que tem que ser trabalhado e melhorado. Hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. E embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Vai cair ou não vai? A gente não sabe. Talvez hoje nós estejamos aqui, de pé, na posição vertical. Mas como que eu vou saber quem está se sentindo uma torre inútil? Ninguém sabe, a não ser que a gente fale, né? E dificilmente a gente fala. O que a gente gosta de contar? As coisas boas, né? Só as coisas boas, a gente transparece, né? Porque na vida social, na relação de forma geral, a gente acaba falando do que é bom. E aí essa questão, né, de nós estendermos as mãos, de fazermos algo de bom para as pessoas, é justamente o que o cristianismo nos ensina. E o espiritismo veio colocar luz a esses ensinamentos para sempre nos lembrar. Se nós escolhemos essa trajetória, estarmos dentro da doutrina espírita, né, nessa questão de autoconhecimento, de nos melhorarmos, né, de fazermos a reforma moral, que muitos chamam de reforma íntima, e tanta gente morre de medo, porque vou ter que deixar de fazer, vou ter que deixar de tomar minha cervejinha, vou ter que deixar de ir para a balada. Não vai ter que deixar nada. O autoconhecimento é você saber justamente quais são os seus limites, onde você pode ir, o que te fere e até onde você vai para que não fira o outro, né? O seu espaço de respeito, de tolerância, para não ultrapassar o espaço do outro também. A reforma moral é justamente começa pelo autoconhecimento quando você se dispõe, né? Se predispõe a isso. E aí você vai entender que, eu vou até aqui, porque a partir daqui eu já não sei o que eu sou capaz de fazer. Ou então eu já me conheço e sei que a partir daqui vai pegar fogo, então eu não vou. Né? Isso é reforma moral, não é para a gente se tornar santo. Imagina, Jesus não queria isso de nós. Né? Ele queria que nós nos modificássemos, mas compreendam, acabamos, eu gosto sempre de lembrar, acabamos de sair de um mundo primitivo, é recente. Né? Nós estamos engatinhando, estamos aprendendo a andar num mundo civilizado, né, em que há leis, tem as leis divinas, as leis naturais, e tem as leis dos homens, que é onde nós estamos inseridos, no plano material. Então, tem leis dos homens, leis da terra que a gente não quer cumprir, que a gente dá um jeitinho de burlar, né? Imagina as naturais. Então, e acha que o nosso pai que nos criou não tem conhecimento disso? Tem. Né? Então, aí que vai do nosso esforço. Por isso que tem aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, como reconhecer o verdadeiro espírita, pelos esforços que ele faz para domar as más inclinações, os seus instintos. Então, é uma luta constante. Essa luta se dá de maneira
clara e objetiva quando eu me conheço. Então eu sei quem eu sou, eu sei de mim. E aí eu consigo estabelecer limites, né, para que o convívio fique mais tranquilo, menos complicado. Então André Luiz diz assim, ó, que a vida física é uma escola abençoada é insofismável. Mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Vai valer do quê? Fica sem propósito. Eu estou aqui fazendo o quê? Porque tem gente que vem, tem gente que vem e trabalha só infradiafragmático, só para baixo do diafragma. O que é? O que a gente tem para baixo do diafragma? O diafragma está aqui. O que tem para baixo? Qual parte do corpo que tem para baixo? Estômago, intestino e o restante. Ou seja, é comer, né, sustentar o corpo físico, fazer as necessidades que necessita, né, prover aquilo que precisa para viver mundo material, terra. Né? E a parte de cima, né, a mente, o espírito, isso precisa ser alimentado também. Que o caminho do bem é laborioso, né, trabalhoso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Nós não temos certeza absoluta de qual é o nosso caminho, mas a gente tem ideia, a gente tem uma noção, a gente faz ideia. Ah, Patrícia, mas quem será que eu fui na vida passada para estar vivendo o que eu estou vivendo agora? Faz a pergunta, é diferente, é contrária. Veja o que você está vivendo agora, que você consegue ter ideia do que foi no passado. Não precisa nem passar por atendimento, fazer regressão, a gente consegue imaginar. Quais são as dificuldades, os desafios, o que estamos vivendo? Ah, eu fui uma rainha. Gente, pensa. Se nós, tudo é evolutivo, é evolução, é progresso, tá? É só ir para frente. Só andar para frente, certo? A gente não regride, a gente até estaciona, mas regredir não. É sempre progresso, sempre andar para frente. Vocês acreditam que a encarnação passada foi melhor do que a que está sendo hoje? Alguém acredita? Ah, mas eu quero saber se eu fui uma rainha, se eu fui uma princesa, se eu fui rica. Gente, não importa, de repente eu fui, cortei um monte de cabeça. Para que vai servir? Saber se eu fui rica ou não? Se eu fui rainha, se eu fui... Não importa. Qual é a melhor encarnação do ser humano? Essa, a de agora. Ah, mas o que eu fiz? Não importa. Fazer melhor a partir de agora. Esse é o autoconhecimento, essa é a reforma moral. A partir de agora é o mais importante. O que ficou no passado? O passado é bom para a gente consultar, para nos conhecermos também, porque é a nossa história, mas para tentarmos fazer diferente, não ficar vivendo nele, né, e não repetir os mesmos erros. Que a felicidade eterna, a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente os apegados à matéria. E quando eu digo apegados à matéria, gente, não é apegados apenas a dinheiro e riqueza, não. É apegados ao próprio corpo, à beleza, apegados aos entes queridos. Meu filho, meu marido, minha mãe. Ai, me leva, mas não leva minha mãe. Olha as barganhas. Sim? Achei que eu estivesse exagerando, então não. Não é assim? Ai, eu dou eu dou a minha vida pela pessoa que eu amo. Não, faz o seguinte, não morre por ela, viva por ela. Faça com que a vida dela seja satisfatória e agradável, você convivendo, porque às vezes a pessoa é um tormento. Aí fala, não, mas eu amo tanto que eu daria a minha vida por ela. Tá, mas faz da vida que está aqui um inferno. Então, assim, gente, faz uma vida boa, não precisa morrer pela pessoa, né? Demonstra o seu amor proporcionando um ambiente de paz, né? Todo mundo consegue. Mas aí a gente precisa descer, né? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo, a gente tem que abrir mão, né? Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito, nos domínios da intranquilidade e da sombra. Então, nós pedimos, né, muitas vezes, ai, Deus me ajude e tal, mas nós, de fato, estamos, né? Nós estamos com Deus? Porque se a gente tem que pedir tanto, é claro que
né? Louvar, agradecer, pedir, né? É importante, tá lá dentro, somos filhos, né? Do Pai Criador, então é isso que Ele espera de nós. Quando necessitamos, o que Deus espera? Que a gente eleve o pensamento a Ele, faça uma oração e faça um pedido para reconhecer a sua própria grandeza de Pai, né? Perfeito somente nosso Pai. A nossa perfeição aqui, a nossa busca de perfeição é relativa. Então a gente tem que fazer as nossas orações, né? Tanto para agradecer as nossas conquistas, a nossa vida, abrir os olhos todas as manhãs, agradecer ao ar que respiramos, porque a gente esquece, né, gente? Porque está aqui todo dia. Tudo que você vê todo dia, você esquece de agradecer. Você não valoriza tanto, né? De repente, quando não tem mais, começa a valorizar. Né? Lembra da época da Covid, as pessoas que ficaram sem ar, que ficaram sem respirar, né? A gente foi começar a valorizar isso. Então, parece clichê, parece bobagem o que a gente fala, mas é tão importante. Sem o ar a gente não fica, não vive. Né? Ninguém aqui está mergulhado no oceano, né? Ninguém aqui é peixe, a gente precisa do ar, né? Então é complicado. Mas será que nós estamos realmente com Deus o tempo todo na nossa vida? Né, que basta assim o pensamento e a gente já se liga a ele, ou precisa muito esforço, né? Porque a gente pede, mas será que nós lembramos também de agradecer, né, de estar com ele? Então essas são as nossas reflexões. Então aqui no Livro dos Espíritos, só para esclarecer, tá? Que o que nós estamos falando não está perdido, não está solto no ar sem ter um embasamento. Aqui no livro terceiro do Livro dos Espíritos, para quem já estudou, não tem livro 1, livro 2, né? Então, no livro terceiro, tem um capítulo que começa na questão 893. O capítulo é o capítulo 12, chama-se Perfeição Moral. Fala de virtudes e vícios. Eu não vou ler tudo, né? Eu vou ler a questão 893, que é a primeira, mas não sem antes falar qual é o conceito de caridade conforme entendia Jesus. Está aqui no Livro dos Espíritos, questão 886. Caridade e amor ao próximo. Kardec pergunta aos espíritos, questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Qual é a resposta dos espíritos? Benevolência para com todos, fazer o bem, né? Ser amável. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, todo mundo tem imperfeição. Todos têm. Não é que todos têm e eu não tenho, todos nós temos. Agora, eu vejo da Mari, comento com a Roseli. Não, eu vejo e me calo, porque eu tenho as minhas também. Né? Então, indulgência, você vê e não fala nada. E perdão das ofensas. São esses 3 itens que compõem o sentido de caridade conforme entendia Jesus. E aí tem a explicação aqui, né, dos espíritos, nós não vamos entrar nisso, nós vamos lá para o capítulo 12 do livro terceiro, que fala sobre perfeição moral. Então, a questão 893, Kardec pergunta para os espíritos, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Já ficou fácil, né, gente? Eu já falando, eu já contei a resposta e agora eu só vou fundamentar, porque a gente já sabe que é caridade. Alguém tinha dúvida? Não, né? Porque é caridade, tá. Então, os espíritos respondem assim: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ou arrastamento das más tendências. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Toda vez que eu me esforço para combater um vício moral meu, uma má inclinação, falar mal dos outros, ser impaciente, irritadiça, ninguém pode passar e encostar em mim que eu já estrilo, fico nervosa. Então, se eu consigo perceber isso em mim por meio do autoconhecimento, e consigo me conter e trabalhar, falar, não, Patrícia, espera um pouquinho, calma lá, né? Vamos tentar entender o que aconteceu. Ninguém fez nada para você, isso é uma coisa tua, né? Baixa sua bolinha, relaxa um pouquinho, fica mais tranquila, faz uma prece, né? Põe um copo d'água, né? Bebe um gole d'água e segura um pouco na boca para não explodir. Né? Quando eu consigo meios de me controlar, né, de uma forma voluntária, para não deixar que as minhas más inclinações, as minhas más tendências, meus vícios morais se arrastem, aqui está uma virtude.
Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Quando eu tiro o meu ego do foco, né, os meus interesses pessoais, para o bem do meu próximo, sem segunda intenção. Ai, parece tão fácil quando a gente lê, faço isso todo dia. Ai, gente, quem me dera, né? A mais meritória é aquela que está fundada sobre a caridade mais desinteressada. Patrícia, mas você não falou que é uma troca? Sim, é uma troca, mas é uma troca sem intenção. E eu vou falar de que maneira é uma troca sem intenção. Por exemplo, né, vou dar um exemplo. Supomos que na minha encarnação anterior a essa, eu fui um médico, uma médica, não importa o sexo, mas eu fui alguém da área da medicina que praticava abortos. Tá, então sim, fiz inúmeros, nossa, enriqueci, eu era conhecidíssima, fiz isso. Aí nessa encarnação, Patrícia, então nessa encarnação você vai ser abortada? Poderia, tá, mas não é dessa forma que acontece a expiação? Não necessariamente. Se eu me dei conta do que eu fiz, né? Se eu pensei a respeito, reconheci o meu erro e converso no plano espiritual, querendo dizer que eu me arrependo e quero retratar e reparar esse erro, quero apagar isso da minha história, né? Me retratar, a espiritualidade pode, sabendo dos meus conhecimentos, das minhas aptidões, eles podem falar assim para mim: ok, Patrícia, você está pronta para isso? Você vai dar conta dessa missão, de se retratar? Vou dar conta, manda, vou pegar, dá que eu bato no peito e é minha. Então, o que pode acontecer? Só colar aqui. Tá. Aí, o que eu faço? Eu venho me torno enfermeira, estudo, sou enfermeira da área da saúde, posso não ser médica, mas sou enfermeira, e vou atender crianças recém-nascidos dentro de uma UTI neonatal. O que se faz dentro de uma UTI neonatal? Tenta-se fazer o quê? Manter a vida de quem? De recém-nascidos. Muitas vezes, né, que nascem precocemente, que precisam de todo cuidado. Então, assim, Patrícia, mas você não está dando a vida. Não, eu estou favorecendo para que haja uma forma de que aquilo melhore e que eles permaneçam vivos, que com saúde fiquem bem. E aí é a questão assim de renúncia, porque para trabalhar numa UTI neonatal precisa renunciar a muita coisa. Né? Na área da saúde você já precisa renunciar, né? Porque é quase que uma devoção total. Ainda mais numa UTI neonatal, né? Quem dirá, né? Então, muito mais. Então, é dessa forma que acontece a questão da caridade, né? Desinteressada. Eu faço com interesse, mas você paga para isso. É o meu trabalho. E trabalho, gente, remunerado é importante. Tem aqui, está na lei. Tem um capítulo que fala só disso, né? Uma ocupação útil, remunerada ou não. Remunerada melhor ainda, por quê? Porque a gente tem conta para pagar. No mundo de expiações e provas, a gente ainda precisa, né? Dessa forma que é a questão de ganho, né? De pagamento e tudo mais. Então, isso é importante. Agora, é diferente de eu praticar caridade, de eu me mostrar para a sociedade que eu sou boazinha, que eu faço o que aconteço, esperando um reconhecimento dessa caridade. Então, não é algo sem interesse. Eu faço com interesse, eu quero ser reconhecida. Né? É ruim? Não, depende do ambiente em que você está. Por exemplo, você está num ambiente acadêmico, você quer ser bom, então você está tentando, né, pleitear, construir a sua história acadêmica. Então você vai se esforçar para ser um bom professor, para ser um bom pesquisador, você quer o reconhecimento, você faz trabalho científico, artigo, você publica, você vai em congresso, você apresenta. Por quê? Porque você quer construir a sua história. Isso é normal, é comum, é saudável. Deixa de ser saudável quando passa a ser uma obsessão. E aí, para escalar essa, né, para chegar aonde eu desejo, eu não ligo, eu faço o que for necessário. Né? Do bem ou do mal, não me importa. O que importa é eu chegar. E a gente sabe que as coisas não são assim, né? Porque daí, o que a gente faz? Cai. Pode não cair agora, mas em algum momento nós vamos cair. Né? Isso é muito perigoso. Bom, então, concluímos aqui o nosso estudo, né? A nossa reflexão a respeito de caridade. Eu fiz de forma bem
bem ampla, porque eu não sei como que a Vanessa vai abordar depois, eu não queria que ela perdesse o tema, ela falou, Paty, faz o meu tema. Eu falei, não, é seu, ela já preparou, então aí depois, quem sabe, complementa, tem uma visão diferente, né? E aí a gente aprende um pouco mais, certo? Alguém quer acrescentar, perguntar, complementar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Mais uma vez, vamos nos unir em oração, elevando os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, que sempre está conosco, nos auxiliando, nos ofertando suas mãos, basta que nós apegamos, né? Peguemos nas suas mãos e seguimos os seus passos, porque ele já esteve por aqui, ele sabe o caminho e ele pode nos conduzir. Então, dessa maneira, nós também pedimos o auxílio à espiritualidade amiga, aos nossos irmãos socorristas, para que por meio do nosso pensamento possam nos acompanhar até os nossos lares, para que façam uma faxina energética, uma limpeza, retirando de lá toda e qualquer energia que possa atrasar a nossa marcha aqui na Terra. Então a gente mentaliza agora a nossa casa, cada um coloca na mente, né, faz o caminho, chegando ali na frente, na calçada, abre o portão que tem o hábito de usar, faz a rotina, né, do dia a dia. Entra no ambiente da casa, pela porta da frente, pela porta do lado, pela porta dos fundos, não importa. Acompanhado desses irmãos que farão essa faxina energética. Passe cômodo por cômodo e eles vão retirando tanto do teto, do assoalho, das paredes, tudo aquilo que fica impregnado, toda energia, né, densa que fica, porque muitas vezes no ambiente doméstico, na nossa convivência, a gente esbraveja, grita, né, tira as máscaras, como nós falamos, então acabamos blasfemando, discutindo, amaldiçoando, né, praguejando, então palavras que ferem, na verdade, né, muitas vezes, e ficam ali impregnadas nessa atmosfera, nessa psicosfera, nessa energia, então esses irmãos vão fazendo essa limpeza. Cômodos por cômodos, gente, puxadinho, lavanderia, garagem, lá no fundo, o que tiver quintal, onde ficam os animaizinhos de estimação, para quem tem. Então, que todos esses ambientes sejam limpos. Para quem deixou familiares em casa, que esses familiares possam receber um passe espiritual nesse momento, possam receber o nosso abraço, mesmo que sejam aquelas pessoas difíceis, né, que são desafiadores para a gente conviver, que a gente nutre até um pouco de desafeto. Então, vamos nesse momento abraçar, né, mesmo que seja por meio do nosso mental, do nosso desejo, né, para que essas pessoas fiquem bem também. Para quem tem animais de estimação, da mesma forma, a gente pede que a espiritualidade possa transmitir boas energias para eles, e aí a gente retorna, né, por onde nós entramos, fechando a porta, fechando o portão e retornando para esta sala para a oração final. Então, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, encerramos a reunião da noite, rogando que esta prece se reverta em bênçãos, em energias salutares que possam ser derramadas por todos aqueles que neste momento passam pela dor, pelo sofrimento, sejam encarnados ou desencarnados. E em especial, que penetre fundo na mente e no coração dos líderes de todos os países. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai de amor e bondade, cairmos nas tentações dos maus espíritos e do mundo. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja.